dia, irmãos queridos. Nós estamos já nos preparando para iniciarmos o culto desta manhã de domingo. Estamos chegando aí ao final do ano, preparativos para agradecermos a Deus pelas lutas, pelos desafios, mas pelas vitórias, estarmos vivos, chegarmos ao final do ano de 2020 vivo é uma vitória tremenda para todos nós. Louvamos a Deus por isto. Depois de nos prepararmos para este culto com essa música maravilhosa que os irmãos ouviram hoje, nós estamos nos preparando para a comemoração do Natal. Nós vamos iniciar a comemoração hoje, né? No culto da noite. De manhã agora nós teremos aquela sequência de estudos no livro de Atos dos Apóstolos, como os irmãos viram na terça-feira. Estudamos o capítulo 12, desafiador, algo tremendo, ação de Deus em tempos difíceis, em tempos de muitas dificuldades, e Deus agiu, Ele continua agindo, e vai ser assim de eternidade a eternidade. Por isso que nós precisamos nos mantermos firmes, servindo ao nosso Deus. Nós queremos neste momento já agradecer a Deus pela vida do Ronaldo, da Verusca, que nos proporcionou ontem um grande trabalho social. Nós não tínhamos ainda destacado isto, mas todo o trabalho de ontem, a entrega de 110 cestas básicas, na verdade cestas de Natal, 110 cestas de Natal que nós entregamos ontem, foi a Verusca, a influência, o trabalho social que ela tem feito, que ela tem realizado, nos proporcionou e nos concedeu de termos esta doação para a nossa igreja, podendo abençoar aí centenas de vidas. Foram 110 famílias que foram abençoadas ontem com a cesta de Natal e depois a entrega dos panetones de casa em casa, indo dizer que a Igreja Batista em Jardim Santana está aqui neste lugar para fazer a diferença. E nós precisamos ter esta visão. Nós precisamos não só ter essa visão, saber que é assim, mas assumir esta responsabilidade para nós, queridos irmãos. Às vezes nós achamos que parece que as coisas devem ser conduzidas venho à igreja, assumo o cargo, presto relatório. É muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. Os desafios estão aí. Cristo está prestes a voltar, as lutas tremendas estão aí e nós precisamos estar atentos. Queremos agradecer o grupo de irmãos ontem que cooperaram conosco, que receberam essas famílias, organizaram essas famílias. O grupo que veio nos ajudar da ONG, louvamos a Deus pela vida desses irmãos queridos, foram eles que colocaram à disposição, através da Verusca, toda esta alimentação de final de ano. Louvamos ao Senhor, os preparativos, tudo correu de acordo com a vontade de Deus
uma vitória tremenda para a Igreja Batista em Jardim Santana. E nós podemos, irmãos, experimentar muito mais do que isso. O que nós precisamos fazer é entender que quem está no comando é Deus. Não é o pastor Eliakim, não é o líder A, não é o líder B, é Deus. E o que nós precisamos fazer é ser instrumentos. Agora, se nós queremos estar no comando, nós queremos que as coisas aconteçam a partir da gente, sabe o que vai acontecer? Nada. Deus precisa estar no comando e nós nos apresentando como servos para servirmos ao Senhor. E assim nós iremos ver coisas acontecendo, como temos visto em algumas ações sociais que a nossa igreja tem feito e que pode fazer muito mais. Os recursos Deus nos dá e o serviço nós podemos realizar como servos do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu agradecer pela sua vida, que tem cooperado, tem abençoado esta igreja, não tem medido esforços, tem aceitado os desafios, como a igreja aceitou no domingo passado, quando pedimos para que os irmãos estivessem levantando famílias para serem abençoados. Foi na segunda-feira, foi algo maravilhoso. Não parei de trabalhar desde as 7 horas da manhã, para os irmãos terem uma noção. Quando chegou na segunda-feira, eu trabalhei, recebi os nomes para fazer a lista, cadastrar, colocar tudo certinho, desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Eu estava ainda recebendo nomes e os irmãos trabalhando. Foi algo maravilhoso. Os irmãos aceitaram o desafio. Parabéns, Igreja Batista em Jardim Santana, por ter aceitado o desafio e por ter realizado o trabalho que realizou ontem no sábado, porque vocês cooperaram. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tudo isso. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, ó Deus, porque nós estamos fechando este ano, ó Deus, de uma forma maravilhosa. Nós estamos fechando com muitos cultos de gratidão a Ti. Quando agradecemos ao Senhor neste final de ano de forma muito especial, ó Deus, pelo aniversário da igreja, que diante de todas as lutas, diante das dificuldades, nós trouxemos o aniversário da igreja para dezembro e para que nós pudéssemos realizar a Tua obra de uma forma mais tranquila, iniciar dezembro com gratidão a Ti. Nós louvamos ao Senhor por isso. Chegamos ao segundo domingo, ó Deus, com gratidão a Ti, celebrando a ceia e lembrando do dia da Bíblia, ó Deus, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus e ela testifica do Senhor. Chegando ontem, ó Deus, com aquela ação de amor, com aquela ação social de forma magnífica e maravilhosa, com gente envolvida, alegres, felizes, tanto trabalhando aqui no templo da igreja para receber tantas famílias, quanto também saindo pelas ruas, entregando o panetone e dizendo que a Igreja Batista em Jardim Santana tem lembrado das famílias que moram aqui, tem orado pelas famílias que moram neste bairro, ó Deus. Ó Pai querido, que esta igreja, ó Deus, não perca esta visão, que esta igreja não retroceda, mas que ela continue, ó Deus, depois de 47 anos de trabalho neste lugar, possa continuar assim, ó Deus, crescendo cada vez mais, até que Cristo volte, impactando, ó Deus, toda essa região. Pai querido, abençoe, ó Deus, que esse culto que iremos prestar a Ti neste momento seja um culto, ó Deus, abençoador. Ao chegar em cada casa, em cada lar, também aqui no templo, ó Deus, tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, glorificando a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, irmãos queridos, por mais este culto que nós estamos prestando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos louvar a Deus, vamos ouvir mais uma música maravilhosa para nosso elevo espiritual, já nos preparando para o estudo, e eu sei que essa música vai estar abençoando ricamente a sua vida, porque este é o propósito do culto, este é o motivo pelo qual nós estamos chegando na sua casa com esta proposta: abençoar sua família, abençoar sua vida. Lutas, dificuldades, cuidados, tudo isso nós estamos tendo. Mas nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, do que Deus tem sim falado ao nosso coração, à nossa vida. Bênção sobre bênção tem sido derramado sobre nós. Ouça aí essa música maravilhosa. É maravilhoso, irmãos queridos, nós podermos ouvir e nos prepararmos para mais um estudo com uma música em que prepara o nosso coração. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos com propósito, com objetivo, como nós falamos no estudo anterior, na terça-feira passada. Eu sei que aqueles que assistiram, aqueles que cultuaram ao Senhor na terça-feira, através do estudo de Atos, capítulo de número 12, foi abençoado, porque esta é a proposta: abençoar, crescer, fortalecer, estarmos recebendo a maturidade espiritual para enfrentarmos
todas as lutas e todas as dificuldades. Vamos lá, então, para Atos, capítulo de número 13. Abra aí a sua Bíblia para nós estudarmos este capítulo de número 13. Hoje, capítulo 13, nós vamos estudar aqui com mais clareza sobre a vida de Paulo, né? A vida do apóstolo Paulo, e nós vamos ver aí todas as viagens, ele indo como missionário, fazendo viagens missionárias. Nós estamos chegando agora ao ponto do estudo em que a igreja vai ser lembrada da importância de fazer missões. Nós não podemos perder isto. A importância de irmos ao encontro de pessoas, de gente. Fazer missões é pregar o evangelho, irmãos. Fazer missões é ir e ensinar as pessoas a respeito de Jesus Cristo, mostrar a situação delas, dar o testemunho do que Cristo fez na nossa vida, porque Ele deixou a sua igreja. Isso é missões. E aqui nós começamos agora a chegar no livro com este propósito, com este objetivo. No estudo passado eu falei que nós temos propósitos em estudarmos o livro de Atos. Não estamos estudando por acaso. Não é mais um estudo. Não é mais uma série de estudos. É a série de estudos que vai nos desafiar, abrir os nossos olhos para vermos a responsabilidade que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Portanto, irmãos queridos, o estudo bíblico sobre Atos dos Apóstolos nos oferece importantes dicas, orientações, ensinamentos de como surgiu essa igreja, de como surgiu a igreja cristã e por que essa igreja surgiu. Tudo isso nós estaremos vendo aqui neste capítulo 13. A igreja primitiva inicia, como nós já vimos em estudos anteriores, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Depois ela se espalha, ela não fica em Jerusalém. Olha só o trabalho missionário da igreja aqui. Ela não se contenta simplesmente de ficar fazendo o seu trabalho em Jerusalém, já estamos fazendo o nosso trabalho, está tudo muito bem. Não, ela espalha, ela vai além, ela vai para a Judéia, depois ela chega a Samaria e, por fim, toma a decisão de dizer: nós iremos para o mundo inteiro. Onde tiver gente, onde tiver pessoas, eles vão ouvir do amor, da graça e da bondade do nosso Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que o Senhor tem feito, o que Ele fez, o seu nascimento, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, e Ele vive e está conosco durante todos os dias da nossa vida. Esta foi a decisão tomada pela igreja primitiva. E Paulo, ele começa a escolher algumas regiões em que ele devia agora ir na direção do mundo. E dos locais que ele começa, que ele decide, o Espírito ele manda começar pela Ásia, na Europa mediterrânea. Ali ele inicia esse trabalho com a pregação da palavra, o testemunho, o início de novas igrejas sendo
plantadas pelo o mundo inteiro. E a partir aqui deste capítulo, o apóstolo Paulo, nós podemos observar as suas pregações, pregação esta dirigida não a judeus, mas a gentios, porque ele está indo para o mundo agora, e judeu é lá em Jerusalém. Agora nas outras cidades são gentios, que estão sendo atingidos pela graça e pela bondade de Deus. É isto que os missionários, eles fazem. Os missionários fortemente influenciados e impactados pelo Santo Espírito de Deus, obedecia e a igreja se expandia. A expansão da igreja cristã pode ser conferida na leitura que nós fazemos do livro de Atos. E nós, desta vez agora, não estamos fazendo apenas a leitura, mas nós estamos fazendo uma série de estudos de capítulo por capítulo, chegando já a este capítulo, iniciando agora o fortalecimento da igreja através da obediência pelo trabalho missionário que ela faz. Olha só, queridos irmãos, o versículo de número 1, já aqui, nós já encontramos, nós lemos sobre Simeão. Nós já começamos a ler sobre Simeão, por sobrenome Níger, que era o nome em latim de Simeão. Provavelmente, Simeão, que também era conhecido por Níger, ele era um africano. O nome acaba denunciando a Simeão. E é importante nós observarmos isso. O termo colasso, que nós vemos aí no texto, significa irmão de criação. Uma curiosidade bíblica é que esse termo era usado para definir crianças da mesma idade que os filhos dos reis. Normalmente eram criadas juntas com os demais. Nós vemos aí Herodes sendo mencionado aqui como tetrarca, Herodes Antipas. Nós vimos um pouco desta questão no estudo anterior. Ele desenvolve o seu reinado na Galileia durante o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o rei que durante o ministério de Jesus ele está atento. Observe aí no versículo seguinte, o versículo 2, nós lemos sobre a separação de Paulo para a obra missionária. Ele é separado, ele é vocacionado, enviado para a obra. Aqui a Bíblia nos traz 3 relatos importantes sobre Paulo sendo separado. Nós lemos, por exemplo, e destacamos, só para trazer luz sobre esse texto, Gálatas, o capítulo 1, e versículo de número 15, nós encontramos que Paulo fora separado em seu nascimento, depois em sua conversão. Primeiro, desde o nascimento, ele já tinha sido separado. Volta a repetir isto no momento que ele se converte. Se você ler Romanos capítulo 1 e versículo de número 1, você vai perceber claramente esta verdade quando este texto bíblico começa a falar sobre a continuidade e a realidade sendo concretizada na vida de Paulo com o início desta série de viagens missionárias. Portanto, esse texto relata, é muito importante esse texto aqui de Atos que nós estamos estudando hoje,
porque ela relata a primeira viagem missionária de Paulo. E desta vez ele escolhe nada mais, nada menos do que Barnabé para viajar com ele, para ser o seu companheiro de missões. Os dois missionários indo pregar o evangelho. O versículo 3, já observamos a importância de segurarmos as cordas em oração, orando, se necessário, jejuando, pois esta primeira viagem missionária de Paulo começou após alguns cristãos orarem e desejarem muito que esse evangelho pudesse ser pregado, que missionários pudessem ser enviados para o mundo inteiro. Uma outra curiosidade bíblica que nós encontramos aqui, que é importante também ressaltar neste momento histórico, é que o evangelho já estava sendo pregado para pessoas não judias. Já saiu ali da região onde estavam os judeus e agora os gentios começam a receber a palavra de Deus. Isso estava acontecendo na Antioquia, chegando na Grécia. Olha aí, na terça-feira passada nós falamos sobre isso, capítulo 11 já tratou sobre essa questão. Samaria e Antioquia, o capítulo 8 de Atos trabalhou sobre essa questão. Já havia sido enviado vários missionários cristãos para pregar o evangelho. O versículo 5, nós lemos sobre o auxiliar João Marcos, filho de Maria, em Atos capítulo 12 e versículo 12, nós encontramos. Esse João Marcos aqui é primo de Barnabé. Barnabé que foi escolhido para ser o companheiro de Paulo na primeira viagem, surge aqui agora. Nós podemos ver isso em Atos 13 e o versículo 13 e Colossenses capítulo 4 e versículo de número 10. Esta identificação de quem é João Marcos. Importante observarmos isso. Em Atos, o capítulo 8, capítulo 13 e versículo 8, nós lemos sobre Elimas. Este nome fora dado por seus amigos gregos. Seu nome era Bar Jesus. Em seguida, nós lemos sobre Saulo, nome hebraico. Diz Paulo, o nome hebraico de Paulo é Saulo. E aí, no capítulo 13, aparece agora o João Marcos, o retorno de João Marcos para casa. Este retorno não é detalhado, mas nós podemos perceber que Paulo não ficou contente, não se agradou com o trabalho de João Marcos, a forma com que João Marcos estava trabalhando, e ele chega e manda João Marcos de volta para casa. Capítulo 15, versículo 38, nós vemos isso. No entanto, nós podemos depois ler em 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo de número 11, que ambos reatam a amizade e se tornam grandes amigos. Paulo fala de que João Marcos é indispensável ao seu ministério, agora com uma maturidade maior, ou até dizendo, eu me precipitei
ao mandar João Marcos de volta. Deveria ter ficado com ele, mas agora eu preciso dele. Eu preciso que ele venha trabalhar, comigo. No versículo 14, nós lemos sobre as cidades de Perge e Antioquia. Perge era uma cidade portuária importante da época. Lógico, as viagens missionárias de Paulo eram feitas exatamente através de embarcações, através de navios. Então, as cidades que tinham porto eram as primeiras a estar recebendo, a visita do apóstolo Paulo nestas viagens missionárias. Antioquia ficava em uma rota importante daquela época e ficava a cerca de 900 metros acima do nível do mar. O termo Antioquia da Psídia pode não ser preciso, já que Antioquia ficava na Frígia, mas como era próximo à fronteira da Psídia, esse termo Antioquia de Psídia era comum nesse tempo. Este termo era usado para diferenciar a Antioquia da Síria, que era mais importante do que esta Antioquia. Então, usava esse termo para diferenciar as duas. Uma outra ensinamento, a curiosidade que nós vemos aqui neste estudo, curiosidade bíblica sobre os costumes judeus da época de Jesus, pode ser conferido no versículo 16, no capítulo 13, versículo 16, quando é relatado que Paulo levantou-se na sinagoga, provavelmente para ser melhor ouvido. Ele estava sentado, ele fica em pé para chamar para si a atenção daquilo que ele haveria de falar, ele haveria de transmitir. Importante observar isso. Isto nos mostra que os rabinos preferem ensinar sentados. Quando eles ensinam, eles ficam sentados, ensinando, mas aqui nós encontramos Paulo ficando em pé. Capítulo 4, versículo 20, versículo de número 21, nós podemos confirmar isso. Em Antioquia, Paulo faz uma série de paralelo entre vida de Jesus e a história de Israel, a fim de demonstrar se Jesus era o Messias judeu esperado pelo povo judeu. Ele queria confirmar isso, que Jesus era esse Messias. E ele faz essas comparações, esses ensinamentos. No versículo 20, quando Paulo menciona 450 anos, ele se refere possivelmente aos 400 de escravidão do Egito, mais 40 anos no deserto e mais 10 para conquistar totalmente Canaã. Então, se nós juntarmos exatamente esses números, percebemos por que Paulo usa a palavra 450 anos e não apenas 400. No versículo 20, quando Paulo fala sobre este assunto. Quando Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, ele começa a tratar e ensinar sobre a ressurreição de Jesus já no versículo 33 do capítulo 13, ele está falando de sua encarnação. Porém, alguns estudiosos acreditam que seja a sua ressurreição física. Mas, se nós observarmos detalhadamente, ele está falando sobre o Espírito que vem e se torna o Emanuel, se torna o Deus conosco.
Há ainda os que acreditam ser uma referência à sua exaltação, como nós podemos conferir no Salmo 2 e versículo de número 7. No versículo seguinte, ele cita literalmente o Salmo de número 16 e versículo 10. Versículo 39 de Atos 13, observa aí, Paulo faz uma declaração ousada, afirmando que o que a lei de Moisés pode purificar, o sangue de Cristo pode também. Olha só o ensino de Paulo mostrando o poder, a graça, cumprimento da lei através de Jesus Cristo. Atos, capítulo 13, versículo 40. Paulo está mencionando, ele menciona aqui Abacuque, capítulo de número 15. Quando lemos Abacuque 15, nós podemos ver claramente esta questão. Um dos versículos que entendo mais importantes e significativos nesse estudo aqui em Atos, o versículo 46, está documentando como Paulo e Barnabé decidiram abandonar o ensinamento do cristianismo aos judeus e decidirem dedicarem-se exclusivamente aos gentios. Olha só aqui essa situação bem interessante, o versículo 46, ele toma uma decisão muito importante. Deixa os judeus, outros irão fazer isso, outros irão trabalhar com os judeus, ensinar os judeus, e nós vamos nos dedicar exclusivamente aos gentios. E aqui é que ele recebe o título de missionário dos gentios. Paulo passou a ser referenciado como o apóstolo dos gentios, onde nós podemos ver isso, tanto em Gálatas como Efésios. Lendo Gálatas e Efésios, nós podemos ver esta referência. Gálatas 2:9 fala sobre este apóstolo dos gentios, e Efésios capítulo 3 e versículo de número 8 também fala sobre o apóstolo dos gentios. Vamos continuar aqui, versículo de número 46, capítulo 13, onde nós podemos ver ele dizendo: volvemos para os gentios, vamos dar atenção, vamos nos voltar, vamos nos apresentar exclusivamente para os gentios, mostrando uma grande convicção de que o cristianismo precisa ser pregado, precisa ser anunciado para todas as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Aqui, o trabalho missionário é assim, é dessa forma, dessa maneira. A partir do versículo 50, Paulo cita com frequência a aceitação do evangelho pelos gentios, esses novos irmãos que estão surgindo, se multiplicando, aceitando a Jesus Cristo com um amor tão grande e maravilhoso. Versículo 51, nós lemos que os missionários sacudiam o pó dos pés, demonstrando aos judeus a sua revolta e que os gentios não eram piores do que os judeus naquele momento, mas precisava de Cristo. Precisava de que alguém pudesse falar, e à medida que aceitava Jesus, se tornavam crentes fiéis, gente convertida, servos do Senhor Jesus, como resultado desse trabalho grandioso e maravilhoso que os apóstolos faziam através das viagens missionárias, e aqui de forma especial Paulo comandando esta comitiva missionária.
Finalmente, nós queremos encerrar este estudo falando do crescimento da comunhão, né? Sobre as pessoas que eram impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles tinham comunhão, eles cresciam, eles amavam, eles cuidavam uns dos outros, eles tinham prazer em servir ao Senhor, tanto nas suas cidades como eram os gentios, que foi exatamente as igrejas entre os gentios, essas igrejas começaram a sustentar Paulo e a sua comitiva na pregação do Evangelho, onde Paulo ia levantando ofertas e mandado para o trabalho missionário. Os gentios faziam isto com muito amor e com muita visão de que assim como foi eles alcançados, outros também precisavam ser alcançados. Na próxima terça-feira, quando nós iremos falar sobre o capítulo 14, só para que vocês já possam estar aí lendo o capítulo 14 de Atos, nós vamos ver como Paulo passou a se dedicar a converter os não-judeus, os gentios. Como foi esse ministério gentílico? Como foi esse ministério? Como foi esses milagres acontecendo na vida dos gentios, por onde os missionários passavam a caravana missionária, plantando, pregando, anunciando o reino de Deus. Que Deus esteja nos abençoando nesta manhã e nos preparando aí já para o próximo estudo, que espero ser com certeza uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio e a bênção de mais um estudo, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, aqui tirando lições, reflexões para aplicar na nossa vida nesse século 21, ó Deus. Tão difícil, tanta incredulidade, pessoas apáticas, pessoas que se afastam, que se distanciam, até aqueles que eram firmes na fé, estão deixando que a fé seja abalada e interrogações colocando em suas mentes. Ó Senhor, fortaleça-nos como a tua igreja e como o teu povo, para continuarmos firmes no amor e na graça do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Muito bem, irmãos queridos, um dia abençoado para vocês, e nós encerramos deixando aí essa linda música para falar ao seu coração e à sua vida. E à noite, às 19 horas, nós nos encontramos com culto especial de missões. Não falte, meu irmão querido, venha. Nós estamos aí adiantando o culto de Natal. Vai ser hoje, às 19 horas, o nosso culto especial de Natal. Vai ser hoje, às 19 horas. O templo está lindo, está preparado, as irmãs capricharam na ornamentação, ficou lindo. Nós precisamos de pessoas assim, olha só, pessoas que ajudam, que cooperam, que cada um dá uma parte, faz uma parte, e aí a coisa flui com naturalidade, todo mundo se alegra e o nome de Deus é glorificado. Que Deus abençoe e até a noite às 19 horas.